Boa tarde, pessoal. No nosso novo assunto de cultura afro-indígena, no caso, né, principalmente nesse assunto, porque nesse assunto nós vamos falar da exploração não apenas da mão de obra negra como escrava, mas também da exploração da mão de obra indígena, né, no processo de dominação dos portugueses, dos indígenas pelos portugueses ao longo do processo de colonização da América Portuguesa. No caso, esse processo ele vai se intensificar, principalmente a dominação, seja do indígena, seja para fazê-los escravos, seja no processo de aculturamento, né, de torná-los cristãos, mudar os seus costumes, a partir do momento que o território português ele vai se expandindo para o interior. Nós temos aqui uma imagem que mostra essa expansão como se deu. Durante o primeiro século de colonização, nós vamos ver isso no assunto, durante o primeiro século de colonização portuguesa na América, os portugueses eles permaneceram na exploração, sobretudo do litoral, sem adentrar as terras para o interior. Porque nós vamos ver que eles tinham muito medo de essa empreitada em direção ao interior deixar a costa brasileira vulnerável ao ataque de países europeus, né, a França, a Inglaterra, que tinham ficado de fora, entre aspas, né, dessa divisão do Novo Mundo entre Portugal e Espanha, lá pelo Tratado de Tordesilhas. E aí, mas depois, aos poucos, com novos fatores que vão surgindo, com criação de gado, busca de metais preciosos, fundação de vilas pelos missionários, nós vamos falar sobre tudo isso. E aprisionamento de indígenas para o trabalho escravo. Vai fazendo com que os portugueses, ao longo do tempo, eles vão indo cada vez mais para o interior, né? Essas áreas mais esverdeadas. Nós vamos ver detalhadamente que primeiro começa pelo Nordeste, com a criação de gado, que parte aqui das províncias de Pernambuco e próximo ao Rio São Francisco, em direção ao interior. Depois a gente vai ver mais para o sul, em direção a Minas Gerais e Goiás, em busca de metais preciosos. E no sul do país a gente vai ver a parceria entre religiosos e portugueses com os colonos no processo de dominação, né, e também com a pecuária, de criação de gados nas instâncias do sul. E isso fez com que o Brasil perdesse tomasse uma nova forma que não fosse aquela decidida pelo Tratado de Tordesilhas, porque pelo Tratado de Tordesilhas teríamos apenas o território brasileiro até essa linha imaginária, né? As capitanias hereditárias elas foram divididas aqui, vocês já estudaram, e era uma linha imaginária. Com esse processo de expansão para o interior, o reino português ele vai, como não era expedições oficiais, esses grupos de pessoas que nós vamos falar aqui nesse assunto, que são conhecidos como bandeirantes, eles acabaram desrespeitando, né? E é claro, não tinha como a Espanha fiscalizar isso, uma região muito grande, que é muito maior do que a Espanha em si, né? Então essa região do Império da Espanha. E aí os portugueses foram tomando conta dessa região e alargando o território brasileiro, aumentando o território que viria a ser o Brasil. Veja que eles vão dominar várias regiões, desde lá ao norte, e nordeste e sul, em direção ao interior. Apenas a região amazônica, que nesse primeiro século eles não vão adentrar, porque havia muitas dificuldades. Só depois que missionários e pessoas que viviam em busca das chamadas drogas do sertão, que era a exploração natural da região, tirando produtos da floresta para o comércio, que vão adentrar essa região. A gente vai ver isso detalhadamente. Outro detalhe que eu quero falar para você é o seguinte: como vocês têm um texto aí para ver em PDF e às vezes é ruim para estar vendo no celular, estar assistindo ao vídeo, eu deixei o texto completo aqui, a gente vai vendo e comentando nos slides, que aí já fica mais fácil para vocês
irem acompanhando. Então começamos aí falando com a expansão para o interior. Aquilo que eu já disse, né? Durante o século XVI, a colonização na América pelos portugueses limitou as áreas litorâneas. Isso porque eles tinham receio de desproteger a costa e facilitar as invasões de outros países europeus. E aí depois diversos fatores levaram os colonos portugueses a avançar em direção ao interior. Como no Nordeste, esse processo se dá com a ocupação do interior, esse processo de ocupação do interior se dá principalmente através da obra dos criadores de gado, que partiam sobretudo das capitanias de Pernambuco e da Bahia. Mais ao sul, na direção de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso, como nós vimos no mapa, teve como ponto de partida a capitania de São Vicente, litoral de onde hoje é o estado de São Paulo, de onde saíram os bandeirantes, né? Aqueles grupos que eu falei, né? Que encarregados, nós vamos falar sobre eles mais à frente, né? Encarregados de desbravar o interior da América Portuguesa. No sul, né, lá na região sul do Brasil, a ocupação foi resultado da iniciativa da coroa, na fundação de vilas como a de São Sacramento, combinada com a ação de paulistas, caçadores de indígenas, né, jesuítas espanhóis e criadores de gados de origem portuguesa, ou seja, uma confluência de vários interesses no processo de interiorização lá no sul. E na região amazônica havia uma dificuldade natural, né, que retardou essa ocupação, que só iniciou efetivamente na segunda metade do século XVII, que aí foram obras na iniciativa de religiosos e os exploradores das chamadas drogas do sertão. Então, nesse processo de expansão para o interior, com base na pecuária, que se deu principalmente no Nordeste e no sul do país, né, a questão da pecuária. No início da colonização, o gado ele era solto, próximo aos canaviais. E aí criava os gados ali soltos, não era em lugares cercados, e servia basicamente a duas coisas: suprir as necessidades dos moradores dos engenhos, né? Tanto na questão de carne e leite, como nós vemos aqui, como também para fornecer couro para a produção de artesanato. Isso lá no início, enquanto a colonização estava apenas no litoral. O gado também ele era utilizado para movimentar as moendas dos engenhos, né, e transportar pessoas e mercadorias. Eram as utilidades do gado que era criado ali próximo às fazendas no litoral da colônia portuguesa. Aí depois, à medida que foi se expandindo para o interior, o gado passou a ser um problema para a cultura canavieira. Porque além que aí foi expandindo também a criação do gado, né? Foi aumentando. E além de ocupar um espaço que limitava o avanço dos canaviais, ou seja, onde as pessoas se dedicaram a criar gado, eles não deixavam mais os fazendeiros ir adentrando, porque eles já estavam ali na frente, né? Plantando cana. E aí isso começa a causar prejuízo aos colonos. A própria coroa portuguesa, em 1701, proibiu a criação de gado na faixa litorânea. E isso fez com que os criadores de gado fossem cada vez mais para o interior. Assim, partindo principalmente da Bahia e de Pernambuco, as fazendas de gado começaram a avançar, em direção ao Rio São Francisco e se espalharam pela região dos atuais estados da Paraíba, do Rio Grande do Norte, do Ceará, do Piauí e do Maranhão. Todas essas regiões passaram a ser exploradas por criadores de gado. A partir do momento que no próximo às fazendas foi proibido, né? E aí eles acabaram se jogando em direção ao interior. Nas fazendas eram empregadas principalmente trabalhadores assalariados na criação do gado, né? Mestiços, indígenas e negros libertos, mas também havia negros escravizados que cuidavam de gado também. O comércio e a figura do vaqueiro. Os moradores do sertão nordestino mantinham um contato frequente com o litoral. Os criadores de gado nas fazendas montadas no sertão nordestino estavam sempre em contato com o litoral. Isso porque o próprio dono da fazenda, muitas das vezes ele residia nos grandes centros do litoral e deixava a propriedade aos cuidados de uma pessoa que administrava para ele. E aí, para facilitar a comunicação entre o litoral e o interior, aí começou a construção das estradas, né, que atravessavam áreas onde
havia pastagem e água para o gado. E aí por essas estradas circulava o comércio de carne seca e principalmente de couro, que no caso o couro era um produto que além de ser exportado para Portugal, era a principal matéria-prima para a confecção de roupas nesse período, né? E alguns acessórios, cintos, né? E qualquer outro artigo, botas, que eram usados pelos sertanejos. No sul, lá na região do Rio Grande do Sul, a pecuária desenvolveu no começo do século XVIII, já um pouquinho mais ali à frente, em 1700 e alguma coisa, com o gado que pastava solto pelos campos da bacia do Rio da Prata. Na mesma maneira, que eram gados selvagens, né? Na mesma maneira que no Nordeste, a pecuária sulina ocupava grandes propriedades, que era chamado lá de estâncias, com o objetivo inicial era a produção de couro. Olha só que loucura! Todo o resto do animal abatido era abandonado nos campos. Criava o animal apenas, cuidava dos animais no campo apenas para tirar o couro. Matava o animal, tirava o couro e a carne ficava tudo lá. Só lá, ainda no século XVIII, com a introdução da indústria do charque, que é a carne salgada e seca ao sol, destinada a abastecer a região das Minas Gerais, que é quando começa a exploração do ouro em Minas Gerais, e as pessoas que vão trabalhar ali não estavam preocupadas em criar gado, elas queriam explorar ouro, então a carne tinha que chegar lá de fora. E para a carne chegar lá, ela tinha que ser tratada antes. É aí que começa essa ideia de salgar a carne, secar e levar a carne seca para essa região. Aí a carne passa a ter valor, e o sul, que tinha se transformado no maior fornecedor de couro de animais, né, para a colônia, ele começa também a produzir o charque. E agora aquela carne que era abandonada, jogada fora, passa a ser usada também como um produto comercial. No sul também se destacou a criação de cavalos, fundamentais para a realização de rodeios do gado. Ocasião festiva em que os peões reuniam o gado selvagem para marcá-lo e castrá-lo. As mulas foram outras especialidades da criação sulina, destinada principalmente à região das Minas Gerais, na qual servia como animais de carga, que eram os famosos tropeiros, né? Quem tem contato com pessoas mais antigas, mais idosas, vão ouvir histórias sobre tropeiros, porque nessa época as estradas eram ruins e o melhor meio de transporte mais rápido que tinha era o transporte de carga, feito com animais, né? Colocava as cargas nos animais e ali a pessoa sozinha, um grupo de pessoas ou sozinho levando alguns animais com algumas cargas, eram os comerciantes, né? Os que chamavam de tropeiros. A criação de gado no sul do Brasil impulsionou o movimento dos tropeiros e a criação de caminhos que ligavam áreas produtoras no centro do comércio na colônia. Então, esses tropeiros eles foram responsáveis pela abertura dos caminhos, né, das estradas. Um dos principais era a Grande Feira de Sorocaba, em São Paulo, onde se negociavam animais, artigos de couro manufaturados vindos da Europa e diversos outros produtos. Ao longo do caminho percorrido para tropas de mulas, surgiram locais de pouso dos tropeiros, que com o tempo deram origem a povoados e cidades. É o caso de Vacaria, no interior do Rio Grande do Sul, Lages, em Santa Catarina, e Itapetininga, em São Paulo. Ou seja, em regiões como Minas Gerais, por exemplo, precisava de carne e couro. E onde é que estava sendo criado esses animais? Por exemplo, Rio Grande do Sul. E aí, para abastecer essa região, surgiu a figura do tropeiro, que vinha lá com um monte de animais carregados, levando esses produtos em direção às feiras que tinha nessas regiões mineradoras, né, das Minas Gerais. E aí, ao longo do tempo, ao longo do caminho, que é uma região muito grande, a gente está falando, esses grupos atravessavam 3, 4 estados hoje, então eles precisavam parar e descansar. E aí, nesses pontos de paradas, foram surgindo, né, povoados e cidades, que hoje são até cidades grandes, que deram início com esse transporte de produtos. Outra coisa nessa época que vai influenciar muito, né, no processo de interiorização é a questão da ação missionária dos jesuítas, né, uma companhia católica que tinha vindo para
terras portuguesas e espanholas, mas nesse caso aqui nós estamos tratando da portuguesa, para catequizar os indígenas. E aí nós temos aqui um mapa que mostra uma série de missões religiosas que foram fundadas no interior do país nesse período, né? Nas colônias ibéricas, no caso, quando falamos de colônias ibéricas, estamos falando de colônias da Espanha e de Portugal. A ação da Igreja Católica foi exercida principalmente por padres da Companhia de Jesus. Era uma ordem religiosa fundada pelo religioso espanhol Inácio de Loyola no ano de 1534. No Brasil, a Companhia de Jesus chega em 1549 com o Tomé de Souza, quando funda o primeiro governo geral. A Companhia de Jesus, no contexto da Contra-Reforma, né, nós falamos lá no sétimo ano sobre a questão da Reforma Protestante. A Igreja, depois da Reforma, ela faz uma chamada de Contra-Reforma, que é o Concílio de Trento, e uma das atitudes da Igreja é criar a Companhia de Jesus, que é um grupo de pessoas encarregados de levar o cristianismo a outros povos que nesse momento eles estavam tendo contato no processo da expansão europeia. Em 1543, a América Portuguesa foi alvo da atividade evangelizadora e pedagógica dos jesuítas. Por que pedagógica? Porque no processo de evangelização eles faziam os aldeamentos e tinha ali, criava escolas, né, para instruir os indígenas, ensinar o latim, né, ensinar a nova língua para também ensinar as questões, né, cristãs, os costumes cristãos. As capitanias de Bahia e São Vicente foram os primeiros núcleos da evangelização, da ação evangelizadora da Companhia de Jesus. Na Bahia, eles chegaram com o governador-geral, Tomé de Souza, em 1549, como eu já tinha dito, dirigido pelo padre Manuel da Nóbrega. Eles chegaram, receberam da coroa portuguesa o monopólio das atividades de catequização dos indígenas, ou seja, eles eram os únicos que podiam fazer esse trabalho aqui no Brasil. No caso, na Bahia, né, província da Bahia. Em São Vicente, quem recebeu esse monopólio foi Leonardo Nunes, que ele ficou encarregado de construir a primeira escola seminário, veja, a ação pedagógica, que funcionava como igreja e colégio. O objetivo era formar sacerdotes e instruir nativos e os colonos. Mais tarde, outros colégios foram fundados. No caso lá na região da planície de São Vicente, no Planalto de Piratininga, os jesuítas José de Anchieta e Manuel da Nóbrega fundaram o Colégio de São Paulo, que é o marco inicial da cidade de São Paulo. Em 1554, que se tornou um dos principais núcleos de evangelização dos nativos da região. No Rio de Janeiro, a construção do primeiro colégio jesuíta começou em 1567, pela ação do padre Inácio de Azevedo da Nóbrega. Já no século XVII, os jesuítas chegaram nos estados Ceará, Piauí, Maranhão e ao Pará. As casas que fundaram convertiam-se em novos colégios, como aconteceu em Olinda, São Luís, Belém e Recife. No sul, as ações missionárias foram iniciadas pelos jesuítas espanhóis, que em 1635 chegaram à aldeia indígena de Caibi, próximo à atual cidade de Porto Alegre. Então, a gente percebe o seguinte: havia uma política de Estado do governo português e do governo espanhol de catequizar os indígenas. E aí, nesse processo de catequização, eles iam adentrando o país, tendo contato com esses povos indígenas, e nesse processo eles vão ali aldeando esses indígenas, levando esses indígenas para um centro de povoamento que eles iam construindo. Ali tinha igreja, escola, e ia tentando transformar a cultura desse indígena, né, fazendo com que eles largassem aqueles costumes que até então eram vistos como pagãos, para adotar os costumes europeus, ou seja, o cristianismo. Visando agilizar a tarefa de conversão dos nativos, os padres jesuítas criaram em várias partes da colônia aldeamentos conhecidos como missões ou reduções,
que são esses lugares que eu estava acabando de falar, né, gente? Nas missões, o trabalho de evangelização era feito por meio de missas, batismos, músicas, ensinações teatrais e outros ensinamentos ligados à liturgia católica. Os padres procuravam combater alguns costumes dos nativos, como a poligamia e a antropofagia, visando transformar os hábitos dessas populações. Aquilo que eu já tinha comentado, né? E aí, contudo, mesmo quando parecia aceitar a fé católica, os indígenas resistiam, preservando alguns costumes. Ou seja, não era fácil você chegar e tirar toda aquela forma que as pessoas tinham de viver de uma hora para outra, só porque alguém estava falando para eles, né? Então, a solução encontrada pelos religiosos foi adaptar algumas celebrações, utilizando a língua nativa nas pregações, promover aulas de canto e ensinação teatral, traduzir obras religiosas para o Guarani e administrar alguns costumes não prejudiciais ao trabalho, admitir alguns costumes não prejudiciais ao trabalho missionário, criando um ambiente de trocas culturais. Seria impossível, né, imaginar chegar e trocar a cultura de um povo. Tudo aquilo é só a gente nos colocarmos no lugar dos indígenas. E vamos imaginar, nós somos cristãos, temos todo o nosso costume, nossa cultura. Digamos que aparecesse um tipo de gente aqui hoje diferente, que a gente nunca ouviu falar, com uma cultura totalmente diferente, com crenças diferentes, e chegasse e tentasse transformar aquilo que cremos, aquilo que somos, toda a nossa cultura de uma hora para outra. É claro que haveria, mesmo que às vezes essa imposição era forçada, né, não tinha muita opção, mas a pessoa ela vai tentar ali preservar, né, algumas das suas culturas. E aí nessas missões, além de participar de atividades pedagógicas e religiosas, os indígenas também eles cultivavam, cuidavam das tarefas agrícolas e artesanais, construíam igrejas e outras edificações, criavam animais e produziam instrumentos musicais. Orientados pelos jesuítas, os indígenas produziam instrumentos de sopro e corda, ou seja, eles passam a trabalhar também para os jesuítas. Né? Os indígenas, nesse processo, é claro que não era aquele processo igual acontecia em outros lugares fora dessas reduções, dessas missões jesuíticas, mas eles acabaram adotando essa forma de trabalho que eles não tinham, né, que é trabalhar acumulando riquezas. Tanto é que nós vamos ver um pouquinho mais à frente que com esses trabalhos, e como também gozava de uma série de benefícios essas companhias religiosas, quando o Império Português ele entra em crise econômica, eles vão expulsar os jesuítas daqui porque se tornou uma entidade muito rica, né, que é o que nós vamos ver aqui agora, a expulsão dos jesuítas. Nos países ibéricos, a igreja estava subordinada à coroa e cabia ao Estado promover a subsistência das missões. Em 1644 foi criada a redízima, uma taxa descontada dos impostos cobrados pela coroa para ser repassada à Companhia de Jesus, ou seja, ela chega no território recebendo incentivo, né, dinheiro da coroa. Porém, como os fundos não eram suficientes para manter as missões, os jesuítas procuraram gerar os próprios recursos utilizando o trabalho indígena, que é aquilo que eu acabei de falar, para complementar, para manter esses lugares, começaram a utilizar o trabalho indígena. Só que aí, beneficiados por essas condições, os indígenas desenvolveram uma próspera atividade agropecuária nos aldeamentos, foram tornando ricos. Na região amazônica, a ordem religiosa tornou-se uma das principais exploradoras das drogas do sertão, que eram enviadas diretamente à Europa sem o recolhimento de impostos aos cofres portugueses, ou seja, só quem ganhava, os jesuítas. Com o tempo, a Companhia de Jesus acumulou terras, engenhos, gado e africanos escravizados. Seu poder econômico e prestígio social cresceram tanto que a ordem se transformou em um poder paralelo e foi vista pelo governo português como uma ameaça ao poder real. E aí por isso que o governo português começa esse processo de tentar expulsar essa ordem aqui do Brasil. Então, entre os séculos 17 e 18, a Companhia de Jesus passou a ser acusada de abuso de poder, de desrespeitar o exclusivo comercial metropolitano e de monopolizar o trabalho indígena, causando escassez de mão de obra nas lavouras dos colonos. Veja só quais foram as acusações que, a partir de um determinado ponto, a coroa portuguesa começa a fazer aos
padres da Companhia de Jesus, né? Eles passam a acusar a companhia de abuso de poder, ou seja, ela tinha crescido demais, adquirido muito poder, que era um poder paralelo em relação à coroa, acusada de desrespeitar o exclusivo comercial metropolitano, que era o que apenas a coroa poderia praticar comércio entre a metrópole e a colônia. E, como nós vimos um pouco antes, a Companhia de Jesus, na região da Amazônia, por exemplo, ela estava explorando as drogas do sertão, mandando para Portugal sem recolhimento de impostos. Isso vai causar um problema entre a Companhia de Jesus e a coroa portuguesa. E uma outra acusação era que, por utilizar o trabalho indígena, né, e a gente vai ver depois que as missões religiosas elas vão entrar em confronto com os grupos de bandeirantes que eram encarregados pela coroa para capturar índios e fazê-los escravos. Então, quando essas bandeiras chegavam aos aldeamentos indígenas, é claro que aos aldeamentos religiosos, é claro que as missões religiosas não vão permitir. Porque os indígenas estavam ali já sendo aculturados, estavam ali já tendo uma convivência com a igreja, né? Se tornando cristãos. E chegava ali os bandeirantes, muitos deles a serviço da coroa, querendo transformar essas pessoas em escravas. E aí havia muitos confrontos entre os aldeamentos indígenas e essas missões religiosas e as bandeiras. E aí, então, nesse momento que a coroa tinha já o interesse de tirar a Companhia de Jesus daqui e, assim, pegar os seus as suas riquezas, né? Eles são acusados de causar escassez de mão de obra nas lavouras dos colonos, porque dificultava o trabalho de apresamento de indígenas. As tensões entre a Companhia de Jesus e o governo português cresceram a ponto de se tornar um dos principais fatores para o decreto de 1759, que determinou a expulsão dos jesuítas dos territórios portugueses. Então, vamos lá. A gente tinha os jesuítas, que foram... tínhamos, no processo de interiorização, tínhamos os criadores de gados, os mineiros e tínhamos os jesuítas, cada um com seu motivo adentrando o país. Mas a partir de um determinado ponto também tínhamos os bandeirantes, né, que eram as bandeiras paulistas, que nós falamos lá no início, que saíam sobretudo do litoral da província de São Vicente, da capitania de São Vicente. Na capitania de São Vicente, onde hoje é o atual estado de São Paulo, a má qualidade do solo, a distância em relação aos portos europeus e a presença da Serra do Mar, que impedia a expansão da lavoura, cafeira, da cana-de-açúcar, levaram os colonos a explorar a região mais para o interior. Eles cruzaram a Serra do Mar e atingiram o Planalto, onde fundaram novos povoados, como nós já falamos lá atrás, né? Volta aqui até a frente que a gente volta a falar. Os colonos não estavam sozinhos na região. Em 1553, depois de subir a Serra do Mar, os padres Manuel da Nóbrega e José de Anchieta haviam fundado um colégio, né, na cidade de São Paulo. No ano seguinte, ou seja, em 1554, eles fundam esse colégio. E aí, nesses povoados, elevado à condição de vila em 1560, não havia uma agricultura voltada para a exportação como no Nordeste. Os colonos desenvolviam atividades para abastecer o mercado interno. Cultivavam algodão, frutas, cana-de-açúcar, milho, mandioca, trigo e criavam animais. Enquanto lá no Nordeste a cana-de-açúcar ela era voltada para a exportação, para a metrópole, na região de São Paulo, lá dentro do interior, né, no Planalto Paulista, né, tudo que era plantado era voltado para abastecimento interno. E aí a mão de obra básica era a do escravo indígena, né? Tanto pelos religiosos quanto por esses grupos de bandeirantes que vão chegando e tomando conta dessa região. Com a constante falta de mão de obra para as lavouras, os paulistas passaram a organizar expedições de apresamento de indígenas pelo interior, as chamadas bandeiras. Então, são chamados de bandeirantes porque são as pessoas que participavam dessas chamadas bandeiras, que eram grupos armados
andavam pela região do interior, fazendo o apresamento de indígenas para transformá-los em escravos. Com a maior parte dessas expedições eram organizadas e financiadas por particulares, fazendeiros, né? Grandes fazendeiros. Mas algumas também obtinham recursos da coroa. Os integrantes dessas expedições foram chamados de bandeirantes. Inclusive, hoje em dia temos uma famosa avenida, né, em São Paulo, uma famosa rodovia que chama-se Bandeirantes, em homenagem a esses caras. Os bandeirantes foram impulsionados em parte pela posição geográfica da vila de São Paulo, que se situavam na ligação das rotas para o interior, e pela presença dos rios Tietê e Paraná, usadas como vias de transportes. Ou seja, a localização geográfica vai determinar muito essa questão dessas bandeiras, né? Então sai daqui do povoado de São Vicente, né? O povoado de São Vicente aqui, eles fundam junto com os missionários religiosos a cidade de São Paulo, e a partir dali começa o processo de incursão para o interior em busca de indígenas para fazê-los escravos. Veja que algumas dessas bandeiras foram bem longe. E aí eram chamados por eles na época de negros da terra. Os indígenas eram chamados de negros da terra. Os bandeirantes, as bandeiras de aprisionamento para capturar os, entre aspas, negros da terra, ocorria inicialmente nas aldeias próximas à Vila de São Paulo, ou seja, coisa que vai dando aos poucos, né? Primeiro vão nas aldeias próximas à Vila de São Paulo, começam a aprisionar essas pessoas. Entretanto, à medida que a procura por cativos, por escravos, aumentava, né? Para servir de mão de obra nas plantações, os paulistas passaram a capturá-los em territórios cada vez mais distantes. E aí as bandeiras dirigiram-se para os territórios dos atuais estados de Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, e por volta de 1620 atingiram a região das missões jesuíticas, começando pela do Guairá, situada no atual estado do Paraná. Assim, os ataques às missões tornaram-se comuns a partir da primeira metade do século XVII, provocando vários conflitos entre bandeirantes e jesuítas, aquilo que eu já tinha comentado lá atrás, né? Então, aprisionar indígenas virou um negócio, e aí essas bandeiras elas eram organizadas e foram cada vez mais longe, até que começaram a chegar nas missões religiosas, e aí vão entrar em confronto com os missionários. A procura por escravos indígenas aumentou devido à crise de abastecimento de africanos escravizados. Ou seja, há um problema no abastecimento de pessoas que vinham da África para o trabalho escravo, e aí eles começam cada vez mais a utilizar a mão de obra indígena. Quando os holandeses conquistaram Pernambuco, as principais praças portuguesas foram fornecedores de escravos na África. Os holandeses vão interferir nesse comércio e vai dificultar para os portugueses trazer escravos da África. Então, a solução vai ser o aumento da procura por indígenas. E aí esse aumento da procura por indígenas escravizados prejudicou os plantadores paulistas, que não possuíam recursos para arcar com os altos preços dos cativos, né? A lei da oferta e da demanda. Havia uma procura muito grande, então os escravos vão ficando mais caros, né? Para agravar a situação, a coroa proibiu a escravização dos indígenas, e aí admitida apenas nos casos de guerra justa, quando os nativos atacavam os colonos. Apesar da proibição real, a escravização de indígenas continuou criando conflitos entre jesuítas e portugueses. Então, no primeiro momento, os portugueses vão proibir, né? A coroa vai proibir a escravidão dos indígenas, mas vai criar uma exceção, vai dizer, olha, não é permitida a escravização de indígenas, porque, claro, tem aí as missões que estão tentando torná-los cristãos. Mas tem uma exceção. Aqueles indígenas que atacam os colonos, aí pode ser escravizado, que é a chamada guerra justa. E aí é claro que, nesse sentido, todo mundo passava a atacar colono, né? Quando o interesse é maior. Como viviam essas pessoas, né, que participavam dessas bandeiras? A bandeira ela era uma expedição numerosa, composta por um chefe, um capelão,
homens brancos, mamelucos e indígenas. Ou seja, era uma variedade de pessoas que empreitavam essas viagens. E na viagem, os bandeirantes levavam arcabuzes, pistolas, chumbo e pólvora, machado, faca, foice e corda para prender e conduzir os índios escravizados. Como a viagem durava anos, os exploradores paulistas, em contato constante com os indígenas, acabaram adotando muitos dos costumes dessas populações nativas. Andar descalço, andar em fila indiana, percorrer longos caminhos a pé. Primeiro porque o cavalo que poderia ser utilizado, ele era impróprio devido à vegetação ser muito densa e o terreno ser irregular, né? Não ser terrenos planos. Então, utilizar cavalo se tornava difícil. Então, eles adquiriram esse costume indígena que era percorrer longos caminhos a pé. Os colonos aprenderam com os indígenas técnicas de caça e coleta, a localizar alimentos e água, a usar ervas curativas e a reconhecer a aproximação de animais perigosos. Aprenderam ainda a fabricar canoas com troncos de árvores, a manejar o arco e a flecha e a construir habitações improvisadas. Ou seja, nesse processo de interiorização, os brancos vão aprendendo muito dos costumes indígenas. E aí, a busca por metais preciosos, ela, desde a descoberta do Brasil, né, não é bom chamar esse nome de descoberta, né, a ocupação do Brasil pelos portugueses, o interesse deles era encontrar metais preciosos. Principalmente depois que os espanhóis começaram a descobrir muito metal precioso nas possessões espanholas, né? Onde hoje são os nossos países vizinhos. E aí o sonho da coroa portuguesa era encontrar os metais preciosos aqui. Então, na segunda metade do século XVII, essa procura por metais preciosos elas se intensificaram. As bandeiras que partiam em busca de pedras e metais preciosos começaram a criar bandeiras em busca disso também. Essas expedições, que ficaram conhecidas como bandeira de prospecção, que era a bandeira de procura de metais preciosos, já existiam desde os primeiros anos da colonização, quando a coroa portuguesa passou a incentivar as buscas de ouro e prata no Brasil. Ficou errado, ficou outro, é ouro. Entretanto, cada vez mais no interior, em busca de riquezas, os bandeirantes paulistas chegaram a Minas Gerais. Entrando cada vez mais no interior, eles chegaram a Minas Gerais no final do século XVII e começaram a ultrapassar os limites do Tratado de Tordesilhas, né? E atingiram onde hoje é Mato Grosso e Goiás.